Glória a Deus. Amados irmãos, vamos abrir nossa Bíblia hoje na Epístola aos Hebreus, capítulo 4, e nós vamos ler do versículo 10 até o versículo 16. Hebreus, capítulo 4, do versículo 10 até o 16. Amém? Amém. Glória a Deus. Então diz assim a palavra do Senhor: porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Amém? Vamos orar, queridos. Querido Deus e Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu nome. Rogamos a ti que pelas misericórdias vivas do teu Filho Jesus, o Senhor venha trazer luz de entendimento celestial a essa palavra. O Senhor venha iluminando os olhos do nosso coração, para que nós possamos compreender aquilo que o Senhor deseja ministrar ao nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. E Pai querido, prescruta corações, sonda mentes, tira obstáculos, tira aquilo que tem impedido do teu povo compreender a tua palavra, e faz com que teus filhos saiam daqui nessa noite diferentes, conscientes daquilo que superou neles através dessa palavra de vida eterna, e que o teu nome, Senhor, nessa noite, ele seja glorificado em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Queridos, nesta semana nós estamos ministrando ao povo de Deus nesta epístola aos Hebreus. Domingo passado nós falamos naquele texto que nos assegura que nós recebemos como um dos privilégios da nossa salvação a entrada com ousadia no Santo dos Santos, para pleitearmos nós mesmos as nossas causas. E o povo de Deus precisa compreender aquilo que está escrito na Santa Palavra de Deus, e essa compreensão não vem pela explanação da pastora, não vem pela forma como essa palavra está sendo pregada, mas vem por aquilo que o Espírito de Deus pode fazer nos nossos corações. Mas eu queria dizer a você, à medida que essa palavra está sendo entregue, eu queria que você pedisse, você fosse orando e fosse se deixando ministrar por Deus, para que você não saia daqui da mesma maneira que entrou. Amém? Amém. Desejo no nosso coração hoje, a minha oração é ministrar à igreja saúde
espiritual e emocional através desse descanso de Deus, que é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Mas o texto nos dá conta que nós precisamos nos esforçar para entrar nesse descanso de Deus. Ele não está falando de salvação, até porque não há nada humano que nós possamos fazer com relação à salvação. Salvação é providenciada por Deus e o Senhor é que opera essa salvação no nosso coração. Mas o Senhor está falando aqui de algo que é conquistado para nós depois que nós somos salvos. A partir desta salvação, nós temos muitos privilégios da parte de Deus, e um dos grandes privilégios da parte de Deus é nós entrarmos e desfrutarmos desse descanso de Deus, que nós vamos descobrir que esse descanso chama-se Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. O capítulo 4 dessa epístola fala desse descanso, prefigurado ou representado tanto pelo sábado judeu, quanto pela terra de Canaã. Preste atenção que esse culto também é um culto de doutrina, onde nós paramos para estudar um pouco a palavra de Deus. Essas figuras que estavam lá atrás, no passado, todas aquelas figuras apontavam para a pessoa de Jesus Cristo. Os versículos lidos, eles nos dão conta que muitos dos que foram libertos do Egito não puderam entrar no descanso da terra prometida por duas razões: incredulidade e desobediência. E o autor de Hebreus chama perverso coração de incredulidade que afasta de Deus. Então, o que nos causa espanto hoje, perplexidade, é que a história se repete com o Israel espiritual de Deus nos nossos dias, que é a igreja. Então, muitos de nós que fomos libertos do reino das trevas, não temos experimentado o refrigério do descanso de Deus, que é Jesus, também por causa da nossa incredulidade e por causa da nossa desobediência. Nós vamos continuar estudando esse texto. A obra da cruz, ela é completa: salvação, libertação, provisão, cura espiritual, cura interior e descanso. Nós fomos alcançados para descansar. E você pode dizer: mas pastora, como é que eu tenho passado por tantas coisas? Como é que eu tenho vivido tantas coisas? Como é que eu tenho experimentado tantas dificuldades? Calma que eu explico. Para desfrutarmos dessa obra completa, o que temos a fazer é crer e obedecer aquilo que as Escrituras dizem que nós temos em Jesus. Porque se nós não crermos, nós vamos atravessar essa vida, o deserto que é essa vida, salvos, mas miseravelmente infelizes. Para tal é necessário luta, empenho de nossa parte, para podermos vencer a tentação de retroceder em nossa postura de fé. Aqui nós encontramos a ideia principal desse texto. Eu queria chamar a sua atenção que quando o texto fala em esforço, é o empenho, a luta interior que nós precisamos travar todos os dias para não permitir que o nosso adversário alcance vantagem sobre nós, colocando em nossa mente coisas que não são verdades. Amém? Amém. Vamos continuar. Nós temos visto em nossos dias, mais que em qualquer outra época, a dificuldade dos cristãos descansarem em Deus. Esperar em Deus, até nós esperamos. A maioria aqui pode testemunhar acerca disso. É comum nós ouvirmos: eu estou esperando em Deus. Você espera, eu espero, mas nós não descansamos. E o que o Senhor deseja para nós é que, além dessa espera,
nós também aprendamos a descansar nele. A inquietação tem sido um grande aguilhão na vida de muitos, causando inclusive muitas doenças. O texto lido nos dá conta que as coisas não devem ser assim, pois há um descanso reservado para nós, no qual precisamos nos esforçar para entrar, para podermos desfrutar de saúde emocional, física e espiritual, sobretudo no que tange a essas inquietações que nos assolam. No entanto, não podemos perder de vista que também há alguém que de modo nenhum deseja que nós desfrutemos desse descanso, que é o nosso adversário, o inimigo das nossas almas, Satanás. As tentações são muitas, os pensamentos são muitos, os bombardeios são muitos à nossa mente. Você não vai conseguir, você não vai, olha, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. São tantas desgraças que vêm na nossa mente que é uma coisa impressionante. E é preciso que nós, como servos de Deus, recorramos a outro privilégio conquistado por nós, por Jesus na cruz do Calvário, de repreender nosso adversário e dizer: chega, arreda Satanás, eu confio no Senhor, Jesus é o Deus da minha esperança, eu creio naquilo que Ele vai fazer, e Ele vai fazer, e eu já tomo posse de vitória, e eu já estou rendendo graças a Ele por essa vitória, e você fique calado e arreda daqui em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, esforço aqui não se trata de obedecer a regras humanas impostas, mas de exercício de fé. Exercício de fé. Aí você pode dizer: não, pastora, mas se eu começar a exercitar uma fé que eu não estou sentindo, aí eu já corto sua conversa logo de cara. Porque sua fé você não precisa sentir, você só tem que crer. Tá certo? E quando nós cremos e confessamos essa palavra de fé, nós chamamos à existência aquilo que não existe. Isso é Bíblia. Amém? Amém. Então, queridos, o texto lido, ele nos aponta alguns princípios. Eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta para nós desfrutarmos desse descanso. Princípios que estão aqui nesse texto, que são fundamentais para que nós desfrutemos desse lugar de refrigério, desse lugar de descanso, desse lugar sobrenatural que é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, o primeiro princípio nós encontramos no versículo 10. Os que estão em Cristo já entraram no descanso de Deus. Precisam crer nisso e descansar. O que é que diz o versículo 10? Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Tudo é por Jesus e para Jesus e vem de Jesus. Amém? Amém. Então os crentes contemporâneos precisam aprender isso, ou então eles não têm vitória. Amém? Amém. O descanso de Deus é um lugar sobrenatural que deve ser experimentado na pessoa de Jesus Cristo por todos aqueles que creem nele de fato. Assim como Deus descansou de suas obras em Cristo, nós também podemos encontrar nele descanso e refrigério para as nossas almas. No Salmo 37, versículo 7, diz assim: descansa no Senhor e espera nele. Amém? Amém. Olha só, Isaías 26, 12 diz: Senhor, dá-nos a paz, porque todas as nossas obras tu as fazes por nós. Presta atenção nisso aqui, queridos. Senhor, dá-nos a paz, porque todas as nossas obras tu as fazes por nós. Quando nós chegamos no Evangelho de Mateus, capítulo 11,
versículo 28 e 29, sim, porque você pode dizer, não, mas você está citando o Velho Testamento, a Velha Aliança. Então eu chamo você para o capítulo 11 de Mateus, versículos 28 e 29, Jesus convidando e dizendo assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. E por que nós não descansamos? Porque nós não cremos. E essa palavra vale para todos nós, inclusive para mim. Nós precisamos ser ministrados nessa noite para que o Senhor complete a sua obra na nossa vida e no nosso coração. E essa obra precisa ser encarada pela fé por nós. Do contrário, nós não vamos receber aquilo que já é nosso por direito de herança. Por que tanto empenho de Deus, através de vários dos seus instrumentos, em ministrar sobre esse descanso? Certamente porque Ele deseja que tenhamos discernimento espiritual sobre esse descanso, para podermos desfrutar da vida abundante que Jesus prometeu em João 10:10. Ninguém em sã consciência pode desfrutar de uma vida plena e abundante com a cabeça cheia de preocupação e inquietação. Você não dorme, você se inquieta, você pensa no dia de amanhã, e Jesus chama você para voltar para a fé e diz: olha, basta cada dia o seu próprio mal, e você vai lá, vai futucar, vai ouvir aquilo que o adversário está dizendo. Para com isso em nome de Jesus. Se Deus descansou de suas obras em Cristo, nós também podemos descansar, uma vez que as nossas obras são infinitamente menores que as de Deus. Amém? Amém. Vamos para o segundo princípio, versículo 11. É preciso esforço, luta contra as investidas do adversário para desfrutar desse descanso. Versículo 11: esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Que exemplo? O exemplo do passado. Para que nós não percamos as bênçãos, com elas assim as portas. Se você crê que Deus está operando, confesse isso diante dele, diante das hostes do mal que está ao nosso derredor. Diga: chega, a minha vitória é minha, em nome de Jesus. O nosso esforço deve ser empreendido contra a desobediência e a incredulidade. Esses dois pecados têm roubado a vitória de muitos em nosso meio. E aqui não estamos falando de legalismo, mas de fé. É possível ser salvo e miseravelmente infeliz por não haver empenho em desfrutar daquilo que é nosso por direito de herança. O reino de Deus, ele é tomado por esforço. E não está falando de salvação, está falando de vitória. Amém? Note que não estou falando aqui de teologia da prosperidade, muito menos em positivismo, mas em palavras de vida eterna que tem o poder de mudar radicalmente a nossa vida e a nossa história. Descansar em Deus é um exercício diário que passa pelo nosso querer, uma vez que o nosso adversário nos tenta de todas as formas para que percamos o equilíbrio diante das situações que nos assolam inevitavelmente. No mundo nós passamos por muitas aflições, passamos no passado, estamos passando no presente e passaremos no futuro, até quando o Senhor nos chamar dessa terra. Mas eu quero chamar a atenção da igreja que a inquietação dos israelitas no deserto custou-lhe a entrada de muitos na terra da promessa. Deus tem uma promessa para a sua vida. E a posse dessa vitória, a posse dessa promessa, passa por você. Passa pela sua postura, passa pela sua postura de fé, passa pela sua obediência à palavra de Deus.
As nossas inquietações têm igualmente obstaculado as nossas vitórias, que são perdidas ou postergadas a perder de vista. A inquietação, a preocupação, o desespero são péssimos conselheiros e nos fazem perder a visão do agir indubitável de Deus em nosso favor. Deus é aquele que trabalha para aquele que nele espera. E eu comecei o culto de hoje fazendo uma leitura de Êxodo 14, versículo 21, que fala daquele momento em que o Senhor deu a ordem a Moisés, para que Moisés estendesse o seu bordão sobre o mar, sua mão sobre o mar, e o Senhor soprou por toda a noite um vento oriental que fez com que aquelas águas se abrissem para que o povo passasse a pé enxuto. Então eu queria chamar a sua atenção para o fato de que Deus trabalha muitas vezes no turno da noite para preparar as nossas vitórias. Amém? Uma vez eu li um livro com esse título extraordinário. Se você puder procurá-lo, leia. Deus trabalha no turno da noite. Maravilha, bênção de Deus. Enquanto você acha que não está acontecendo nada, Deus está caprichando, Ele está trabalhando, Ele está preparando. E a bênção que vem dele é perfeita, é maravilhosa. Você não imagina aquilo que o Senhor tem reservado para os seus. Terceiro princípio para nós desfrutarmos desse descanso: é preciso levar a palavra de Deus a sério. Somos todos penetrados e prescrutados pela palavra de Deus. O Senhor, Ele conhece os que verdadeiramente descansam dele. Não adianta você dizer que descansa se você não descansa, porque a palavra vai sondar a sua mente, o seu coração, vai prescrutar aquilo que está lá dentro e sabe exatamente as fortalezas de incredulidade que você tem alimentado na sua vida. Versículos 12 e 13 diz o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar conta. Eu tenho dito muitas vezes aqui que o Senhor, Ele de modo nenhum se impressiona com as nossas exterioridades, com a nossa aparência exterior de piedade. O Senhor é prescrutador. O Senhor, Ele sonda mente e coração. Ah, mas o irmão tal, ele é uma bênção, ele ora assim, ele ora assado, ele faz, ele acontece. Mas você não conhece aquele irmão. O Senhor conhece. Ah, eu vou pedir aquele irmão que ele ora bonito, que ele ora cheio de fé. Você sabe se ele ora cheio de fé? Ele pode ter uma oração que lhe impressione. Mas sabe qual é a oração que mais toca o coração de Deus? É a oração sincera, a oração verdadeira. Quando você vai para Deus e diz: Senhor, eu quero descansar em Ti, Pai. Eu tenho até esperado no Senhor, mas eu não tenho conseguido descansar no Senhor. Eu tenho feito da minha vida um verdadeiro inferno, a vida dos meus familiares. Eu não consigo descansar, eu não consigo me aquietar. Pai, fala o meu coração e olha para a minha incredulidade e ajuda-me na minha falta de fé. Você pode estar certo que você vai ser ouvido nessa sua oração, porque o Senhor se agrada da sinceridade dos nossos corações. A palavra de Deus que é recebida pela fé é como a semente bendita que brota no devido tempo, e ela cumpre o seu papel. Ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Essa palavra, ela é vivificadora. Essa palavra, ela é libertadora. Todos os que se expuseram a ela foram plenamente libertos. A palavra não só revela o que precisa ser mudado, ela mostra a solução, ela aponta o caminho. E eu queria
queria lembrar você que essa palavra ela é reveladora também das nossas sujidades, imperfeições e necessidades. Olha, eu gosto demais daquele tipo de oração que você faz no seu quarto, fechada a porta, que você fala a seu pai que vem em secreto. Rasga ali o seu coração na presença dele e você vai ver a glória de Deus descer na situação, no nome de Jesus. Todas as coisas são descobertas a essa palavra, que é o próprio Cristo. Portanto, sejamos verdadeiros na presença de Deus. Quarto princípio, versículos 14 e 15. Nesse descanso, desfrutamos da intercessão de Jesus, que é o grande sumo sacerdote que se compadece de nós. Olha para isso. 14 e 15. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecados. Amém? Então, queridos, diferentemente do sumo sacerdote da velha aliança, que entrava no Santo dos Santos apenas uma vez por ano, Jesus não está no tabernáculo terreno feito por mãos humanas, mas nos altos céus, intercedendo por nós, à direita do Pai, e isso continuamente. Ele sabe o que se passa no nosso coração, porque a nossa semelhança foi tentado, segundo o texto nos afirma, em todas as coisas, mas sem pecado. Ele conhece nossas fraquezas e necessidades. Tudo que Ele espera de nós é que mantenhamos firmes a confissão da nossa fé, a manifestação de nossa incredulidade através de nossas inquietações. É uma afronta à ação intercessora de Deus. Não piore as coisas para você, em nome de Jesus. Muitas vezes nos esquecemos que o sim e o amém de Deus são ditos através da nossa boca. E eu queria chamar a sua atenção para um fato muito interessante. Se um ímpio, fazendo uma confissão de pensamento positivo, baseada no nada, ele muitas vezes muda situações e circunstâncias, o que não fará um servo de Deus, lavado e remido pelo sangue de Jesus, que confessa essa palavra de vida eterna, confessa sua fé em Jesus, declara publicamente que Jesus é Senhor e Salvador e aquele que pleiteia as suas causas, o que não alcançará este servo? O grande problema é que, como Jesus falou no capítulo 24 de Lucas, aqueles dois caminhantes no caminho de Emaús, é que somos tardos e necios de coração para crer em tudo que ouvimos nas Escrituras. Vamos aprender a confessar a razão da nossa esperança, que é Jesus Cristo. Que as nossas orações comecem com uma grande declaração de fé. Jesus, eu confio em Ti. Eu não estou vendo nada, eu não estou vendo vento, como disse o profeta, eu não estou vendo chuva, mas eu confio em Ti, Senhor. Eu confio que Tu estás na frente, Tu estás no controle desta situação e a minha vitória está vindo, porque o Senhor está preparando essa vitória para mim, em nome de Jesus. E quinto e último princípio, nós encontramos no versículo 16, o descanso de Deus desfrutado em Cristo nos permite livre acesso ao trono da graça pelo sangue de Jesus. Versículo 16, outra vez, essa mesma ideia, essa mesma direção do Espírito para nós. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Amém?
Através de Cristo podemos adentrar confiadamente junto ao trono da graça. Domingo passado nós ouvimos que podemos entrar com ousadia, com intrepidez diante do trono da graça. E ali receber misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Que ocasião é esta? É a hora da dificuldade, a hora das aflições, a hora das dores, das perseguições, das afrontas, das enfermidades e de todas as intempéries às quais estamos sujeitos por vivermos no mundo caído. E eu queria chamar a sua atenção para o fato de que tudo passaremos sem desespero se estivermos no descanso de Deus, que é Jesus. Jesus, ele é o esconderijo do Altíssimo, é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o consolo presente na nossa tribulação. O que nós aprendemos nesse texto de hoje? Em primeiro lugar, nosso lugar de descanso, na verdade, é uma pessoa chamada Jesus, que se torna esconderijo e refrigério para todos os que se refugiam nele em verdade. Para isso é necessário ratificarmos continuamente a confissão da nossa esperança. Estar em Cristo é viver uma nova vida. Amém? Segundo lugar, precisamos nos esforçar para vencer os obstáculos da incredulidade e desobediência, para desfrutarmos desse descanso, e fazemos isso pela fé. Amém? Terceiro lugar, precisamos levar a palavra de Deus a sério. Se ela promete esse descanso, então creiamos nele e desfrutemos dele pela fé, em nome de Jesus Cristo. Quarto lugar, precisamos nos submeter à ação reveladora da palavra e compreender que Jesus intercede por nós continuamente, por isso não há razão para desespero ou temor. E finalmente, quinto lugar, temos liberdade em Cristo para entrar junto ao trono da graça e ali encontrar misericórdia e graça para socorro em ocasião oportuna. Amém? Amém? Que ele possa aplicar essa porção da palavra ao seu coração, em nome de Jesus. Amém?